Então o Silicon Valley Bank quebrou. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que aconteceu, como é que isso está afetando os mercados já no curto prazo, como isso pode afetar os mercados e também a economia e principalmente como você pode fazer para se proteger de uma crise e investir melhor o seu dinheiro. Então, se isso parece interessante para você e você já é clubista, você sabe que o vídeo vai ser massa, já deixa o dedo no like. Se você não é clubista e gostar do vídeo, aí sim eu te convido para te inscrever e clicar no sininho. E antes de assistir o vídeo, comenta aqui o que você tá achando dessa história, o que tá passando pela sua cabeça. Deixa um comentário pra gente ter uma boa troca aí entre os clubistas. Tamo junto? Então, para você estar bem informado e tomar as melhores decisões possíveis nesse cenário, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou te explicar o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, vou te contar por que ele quebrou, como isso está afetando o mercado no curto prazo, como isso pode afetar o mercado no médio e longo prazo, o que pode respingar aqui no Brasil, inclusive, pode virar uma oportunidade interessante, e também como fazer para proteger o seu dinheiro. A começar pela história em si, né? Sexta-feira, dia 10, o mercado foi surpreendido com a notícia da quebra do Silicon Valley Bank. Talvez você pudesse nunca ter ouvido falar desse banco até poucos dias atrás, mas na prática esse aqui era um banco enorme, ele tinha 209 bilhões de dólares em ativos, o que fazia ele ser o 16º maior banco dos Estados Unidos. E se o 16º maior banco dos Estados Unidos quebra, isso mexe com o mercado. Aliás, essa quebra aqui, ela foi a segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos, a maior desde a crise de 2008. E para você ter um contexto sobre o tamanho dessa quebra em comparação com outros bancos que já quebraram no passado nos Estados Unidos, te liga só nessa imagem aqui, que compara o tamanho do Silicon Valley Bank com outros bancos aí que quebraram nos últimos anos e décadas. Além disso, no final de semana, outro banco, o Signature Bank, aí sofreu interferência dos reguladores e o mercado ficou mega nervoso aí por todo esse final de semana. Bom, para que você entenda melhor essa história, é importante, antes de mais nada, entender por que essa quebra aconteceu. Vamos lá, o Silicon Valley Bank, vamos chamar ele a partir daqui de SVB, beleza? Ele foi um banco que se beneficiou aí da injeção de dinheiro do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, na economia, que foi muito forte ali em meio à pandemia. Como você pode ver nessa imagem aqui, o banco ele foi acumulando uma quantidade muito grande de depósitos, né? A barra azul desse gráfico mostra isso. E esses depósitos eram formados por títulos do tipo AFS ou HTM. Para que você entenda um pouco melhor isso aqui, os títulos ali de código HTM significam Held to Maturity, ou em português, títulos para manter até o vencimento. Eles eram títulos públicos norte-americanos com um vencimento um pouco mais longo em relação aos títulos de código AFS, que significa Available for Sale, ou em português, disponível para venda. E qual o ponto aqui? A esmagadora maioria do dinheiro desse banco estava em títulos em que ele pretendia manter até o vencimento. Só que esses títulos, mesmo sendo com baixíssimo risco de crédito, por serem títulos públicos, eles variam no mercado. Em outras palavras, esses são ativos que eles podem se desvalorizar de um mês para o outro ou de um ano para o outro. É como se fosse o nosso tesouro pré-fixado. Se pegar ali, por exemplo, o Tesouro IPCA 2045, você vê que a taxa dele variou no último ano, oferecendo ao investidor 5,86% ao ano mais inflação, para oferecer agora, um ano depois, 6,46% ao ano mais inflação. E esse aumento na taxa faz com que o preço oscile para baixo no curto prazo. Então você pode ver ali que o cara que viu esse título valer R$ 1.171 em abril de 2022, tá vendo ele valer agora R$ 1.018. Ou seja, ele viu uma queda aí de mais ou menos 14%. E qual é o ponto, tá? Lá no Twitter, o João Marcos tem uma thread muito boa explicando esse ponto, em que ele mostrou como esses títulos que estavam marcados no balanço do banco a 91 bilhões de dólares, valiam, na verdade, no mercado 76 bilhões de dólares. Mas estava contabilizado 91 porque ele estava sendo marcado na curva, como a ideia era manter até o vencimento estaria tudo ok. Em resumo, tá? Os caras lá do banco, eles investiram em ativos um pouco mais longos para ver o dinheiro deles render um pouquinho mais. E com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, esses títulos que eles investiram se desvalorizaram no curto prazo. Só que qual o ponto aqui? Como é que era o nome do banco?
Silicon Valley Bank, e ele era um banco muito usado lá no Vale do Silício para financiar startups. E as startups, nesse ciclo de aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, elas também enfrentam mais dificuldade. Afinal, uma taxa de juros mais alta, ela acaba sendo um freio na economia e acaba fazendo com que todo mundo repense o que fazer com o seu dinheiro, né? Se a taxa de juros está mais alta, as pessoas têm incentivo para deixar o dinheiro parado e não investir na economia real. Em resumo, esse aumento da taxa de juros para conter a inflação, ela também prejudicou os negócios das startups, que começaram a resgatar o seu dinheiro, que fez com que o Silicon Valley Bank tivesse que vender os ativos do seu balanço, incluindo os ativos HTM, que era para eles manterem até o vencimento, só que eles tiveram que vender antes. Lembra que eu mostrei, né? Que eles estavam contabilizados a 91 bilhões, mas tinham um valor justo de 76 bilhões. Pois bem, no final de 2022, o patrimônio líquido do banco era de 16 bilhões. E aí, se o banco tivesse que vender todos os seus ativos held to maturity imediatamente, aqueles ativos marcados a 91 bilhões, que valiam na prática 76, apresentariam um prejuízo de 15 bi. E um prejuízo de 15 bi em cima de um patrimônio líquido de 16 bi levaria o patrimônio do banco para apenas 1 bilhão. As startups começaram a resgatar dinheiro, começou a ter boato lá que o banco poderia ficar insolvente. Quando tem boato, as pessoas correm para resgatar antes o dinheiro. Aí o banco anunciou que ia emitir novas ações e fazer um levantamento de 2 bi, se eu não me engano, de capital. Mas esse anúncio foi muito mal feito, ninguém entendeu nada, as pessoas ficaram com mais medo ainda, começaram a gastar mais dinheiro ainda e pum! O banco se tornou insolvente e nós vimos aí no final de semana um monte de notícias sobre esse assunto. Aliás, numa história que não vai acabar tão cedo, até porque em meio a tudo isso que rolou, o CEO e o CFO do banco venderam suas ações alguns dias antes de tudo implodir. Só que a história não acaba por aí. Quando um banco muito grande quebra por conta de uma corrida bancária, as pessoas elas vão perdendo a confiança no sistema e muitas vezes começam a resgatar dinheiro do seu banco, o que pode fazer com que aconteça uma reação em cadeia. Então ontem, no domingo, fim da tarde, o Federal Reserve norte-americano fez um comunicado junto com o Tesouro Nacional norte-americano, basicamente falando o seguinte: eles iam aí tomar ações decisivas para proteger a economia norte-americana e fortalecer a confiança pública no sistema bancário. E uma dessas ações seria permitir com que o FDIC, que seria tipo o nosso fundo garantidor de crédito aqui, que em tese lá nos Estados Unidos garante depósitos de até 250 mil dólares, ele conseguisse cobrir aí todos os depositantes nesse banco, no SVB. E ainda comentaram que nenhuma perda associada com o Silicon Valley Bank seria paga pelo contribuinte. Enfim, eles deixaram claros também que acionistas e alguns detentores de débito não assegurados não vão ser protegidos e que eles ainda vão disponibilizar funding, dinheiro aí, para que outras instituições que tenham feito depósitos elegíveis, como por exemplo em títulos públicos de vencimento mais longo, consigam honrar aí as suas necessidades de liquidez, que porventura pareçam aí de uma corrida em massa para sacar dinheiro de banco. Aliás, o Bill Ackman, um famoso gestor de investimentos norte-americanos, ainda falou que o Federal Reserve fez a coisa certa ao proteger os depositantes lá no SVB, o que vai gerar uma grande discussão aqui, porque nem todo mundo concorda com isso. Mas enfim, o Federal Reserve fez isso para justamente tentar evitar uma nova corrida bancária e diminuir a probabilidade disso se transformar numa crise sistêmica. E aí, como é que o mercado reagiu? O que está acontecendo aí hoje no mercado? Bom, nesse exato momento, depois de abrir em queda, o S&P 500 opera ali com uma pequena alta, embora tenha uma queda de mais ou menos 5% aí nos últimos 5 dias, e embora os bancos regionais dos Estados Unidos estejam caindo um monte, de 39% até 78% de queda em um só dia. No Brasil, enquanto eu gravo esse vídeo, a bolsa está ali meio que no 0 a 0, ela abriu caindo bastante, abriu caindo mais de 1%, retornou ali para o 0 a 0. Então, por hora, no curto prazo, não está acontecendo nenhuma catástrofe aí a nível do mercado. Mas e no médio e longo prazo? Enfim, tem gente dizendo que esse acontecimento, e de novo, tudo rolou por conta do aumento da taxa de juros para provocar a inflação, que veio de um período maior de expansão monetária do Federal Reserve e de juros baixos para não derrubar ainda mais a economia no período do coronavírus, ou seja, uma série de eventos nunca antes vistos. Mas enfim, já está tendo aí uma corrente no mercado que acredita que
tudo isso que rolou pode acelerar o movimento de corte de juros no Brasil. Por quê? Porque isso faria com que o Federal Reserve estancasse a alta de juros, movimento lá dos Estados Unidos, e se há menor aperto monetário lá fora, tende a gente ter que fazer um aperto monetário menor aqui. Isso até poderia ser bom, aí pensando em médio e longo prazo, sobretudo para ativos de risco. Mas antes de falar sobre como proteger o seu patrimônio em meio a tudo isso, né, eu quero fazer um comentário aí a respeito daquelas pessoas que estão com medo de que o Nubank quebre ou outros bancos digitais quebrem aqui no Brasil. Eu li muita gente comentando, meu Deus, ali que o Nubank tinha dinheiro lá, eu vou tirar tudo e tal. Enfim, começou a rolar aí na internet, sobretudo no final de semana, listas de startups com depósitos no Silicon Valley Bank, o que preocupou muitos investidores. Eu recebi várias mensagens assim no meu Instagram, por exemplo. Mas qual é o ponto, né? A maioria dessas startups, embora tenham dinheiro lá, elas não devem ter muitos recursos, já que eles não usavam o Silicon Valley Bank como caixa, uma vez que essas startups brasileiras operam em reais. E o que se tem, né, de notícias mais confiáveis é de que o total lá investido por startups brasileiras era um montante na faixa de 3 bilhões de dólares, em que algumas tinham até mais de 10 milhões de dólares no SVB, mas que o Nubank, que foi um dos maiores alvos aí dessas especulações online, emitiu um comunicado ao mercado dizendo que não tinha exposição ao Silicon Valley Bank. E com o comunicado do Federal Reserve, mesmo aquelas empresas que tinham uma certa exposição ali vão ter seus depósitos aí salvos. Bom, dito isso, como proteger o seu patrimônio com 4 ideias simples? Bom, a ideia número 1 é pensando para aqueles que têm uma exposição grande ou muito grande em renda fixa. E aí, nesse caso, a ideia é de usar sempre os limites do Fundo Garantidor de Crédito, que aqui no Brasil garantem até R$250 mil investidos em vários ativos como CDB, RDB, LCI, LCA, letra de câmbio, dinheiro parado em conta corrente, que não faz nenhum sentido deixar seu dinheiro lá, né? Enfim, essa é a ideia número 1, né? Quando você for investir em ativos de um banco, sempre tá ali protegido. Ideia número 2, usar a regra dos 3%, tanto para ativos de renda variável quanto para ativos de renda fixa sem proteção. Quando eu falo ativos de renda fixa sem proteção, eu estou falando aqui de todo e qualquer ativo que não seja um título público e que não seja garantido pelo FGC, como, por exemplo, debêntures. Então você vai investir numa debênture ou numa ação de uma empresa específica ou num fundo imobiliário específico, garante que você vai seguir a regra dos 3%, que diz basicamente que você não deve ter mais de 3% do seu patrimônio num ativo com alto risco. Então aqui, por exemplo, os clientes de Wealth do Clube do Valor, eles têm sua carteira muito bem diversificada para que, caso dê um problema muito grande com um ativo específico, a carteira como um todo esteja protegida. A gente faz isso para pensar em proteção patrimonial, mas na prática, como gestor de investimentos, eu vejo que quem pensa em proteção é quem acaba tendo boas valorizações no longo prazo. Terceira ideia, tenha uma alocação de ativos clara, ou seja, entenda qual é a sua carteira ideal de investimentos para o longo prazo. Um exemplo de alocação de ativos é esse aqui, é um modelo sofisticado do Clube do Valor, é o modelo 60-40, né? 60% de peso em renda variável, 40% de peso em renda fixa. Eu, Ramiro, acredito que todo investidor sério de longo prazo tem que saber qual é a sua alocação de ativos ideal. Seria mais ou menos o alvo a ser perseguido em termos de quanto investir em cada classe de ativo. E antes de trazer aqui a quarta ideia, que é sobre como comprar na baixa e vender na alta, eu queria te oferecer um presente, você que está assistindo esse vídeo até agora. Saiba que eu escrevi recentemente esse e-book aí que está na tela, sobre como investir R$1 milhão com passo a passo sobre como montar uma carteira de investimentos pensando em proteção e também multiplicação patrimonial. Se você leva a sério seus investimentos, recomendo que você tenha acesso a esse e-book, e o presente aqui ele está sendo distribuído de forma gratuita. Pode fazer o download dele apertando nesse botão aqui no primeiro link na descrição. Beleza? Quando você vai pegando sua cópia do meu e-book, deixa eu trazer aqui a quarta ideia, que é sobre como comprar na baixa e vender na alta, que é seguir a estratégia de rebalanceamento. O que é isso, Ramiro? Para quem tem uma alocação de ativos clara, vai ter uma carteira ideal e vai lá e vai montar a sua carteira ideal. Nesse exemplo aqui, uma carteira aí com 60% de peso em renda variável, 40% em renda fixa. Digamos que depois de certo tempo, as ações brasileiras dessa carteira desabem, elas saem de 20% de peso para 15%, enquanto a parte de renda fixa pós-fixada suba bastante, saia de 10% para 15% de peso. O que é o rebalanceamento? O rebalanceamento é trazer a tua carteira para o alvo. Seria vender ativos pós-fixados, trazendo de volta para o alvo de 10%, e comprar ativos
de ações brasileiras para trazer de volta para os 20%. Beleza? Com essa estratégia você sempre vai saber o que fazer, não importa o tamanho da crise, você sempre vai saber o que comprar e o que vender. E ainda pode, se não gostar de fazer vendas, usar novos aportes para saber o que comprar. Aí por fim, a última pergunta, você quer saber como investir comigo e com a minha ajuda, a ajuda de toda a equipe do Clube do Valor? Se sim, eu queria te apresentar os nossos serviços de Wealth, como por exemplo o Wealth Advisor, em que a gente está do teu lado para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimentos, desenhando uma alocação de ativos clara para ti, sem ser remunerado por comissões e sim com uma taxa transparente para te ajudar a construir um patrimônio sólido e conquistar a liberdade financeira. Esse serviço atualmente é prestado para quem tem mais de 300 mil reais, então se você tem 300, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, você pode ser nosso cliente. Eu vou deixar o link aqui também na descrição, no comentário fixado, o segundo link. E se você quer saber qual é o próximo passo, o negócio é o seguinte, tá? Aqui tem um vídeo completo sobre como montar sua carteira de investimentos, é uma aula de investimentos, e aqui vai estar o link para o e-book que eu citei agora há pouco sobre como investir 1 milhão de reais. Se você gostou desse vídeo, aperta aqui para se inscrever no Clube do Valor e ser notificado a cada vídeo novo. Grande abraço e até mais!